agradeço à comissão organizadora pelo convite. Tá? Então, como o Dr. Falavinha falou, venho de Curitiba, do Hospital Marcelino Champagnat, e vamos falar agora sobre como tratar as fraturas de rádio distal sem material especial. Vamos discutir algumas opções de tratamento das fraturas com material convencional, mostrar o que devemos fazer, saber para conseguir esse tipo de tratamento, demonstrar uma técnica simples e reprodutível de tratamento e, Dr. Falavinha, infelizmente, isto não é uma viagem ao passado. Isto aqui é a realidade em muitos lugares, muitos serviços aqui na América do Sul, pelo menos. Então, o que devemos saber? Devemos saber a classificação, cada um sabe, usa uma que goste mais, tem que saber os critérios de estabilidade, quando que essa fratura pode ser tratada apenas com fios de Kirchner, 2 fios de Kirchner, ou quando que tem que ser feito alguma coisa a mais. Para isso, nós temos que ter uma boa radiografia, e essa radiografia não é apenas o PA e o perfil, nós fazemos de rotina as oblíquas em pronação e em supinação para poder entender o que está acontecendo e muitas vezes com isso evitamos a necessidade de usar uma tomografia. O modelo das 3 colunas, descrito por Ricli e Regazzoni, é muito importante para a gente entender quais são as nossas prioridades na hora de fazer o tratamento, o que devemos procurar encontrar. Sabemos que a coluna intermediária, que é composta pelo semilunar e a fosseta do semilunar no rádio, estão os ligamentos anteriores e posteriores do radiocárpico, sendo que os anteriores são muito importantes e o fragmento volar ulnar que saia do osso vai levar junto o carpo para frente. Então, esta é a chave da articulação. Os fragmentos, como são divididos, o que nós temos que procurar para resolver? Os acessos, acesso volar. Esse acesso volar começa sobre o flexor radial do carpo, vemos o pronador, vemos o osso, a fratura, devemos lembrar que não podemos passar muito acima do pronador, em esse ponto vermelho que se vê na imagem, passam os tendões e uma placa ou qualquer material colocado aí em cima vai machucar o tendão, e se cortarmos aí, vamos lesar o ligamento, vai dar instabilidade. Podemos ampliar esse ligamento abrindo o primeiro compartimento, cortando o braquio radial e fazendo a pronação do fragmento proximal desta forma, podendo chegar à parte posterior do rádio, colocar enxerto, manipular, reduzir os fragmentos como a gente quiser. Ainda podemos fazer o volar ulnar, os dorsais, fazemos um dorsal único para pegar as 2 colunas, da estiloide radial, lembrar dos nervos sensitivos do radial, e da estiloide ulnar, dos nervos sensitivos do ulnar. Devemos saber os princípios de fixação, tem que ter neutralização, compressão, suporte e manutenção. Então, com tudo isso que a gente tem que saber sempre, o que podemos fazer? Fixador externo, eu particularmente não gosto de usar. Quando comecei a usar, era muito deficiente, a gente achava que tinha que fazer muita tração, ligamento táxia para conseguir a redução, quando na verdade isso era o maior causador de complicações, que seria a síndrome da dor crônica regional. Então, hoje, se for usar o fixador externo, é preferível usá-lo como neutralizador. Se associa a uma redução e fixação com fios de Kirchner, quando necessário se coloca um enxerto ósseo e o fixador serviria apenas para evitar que exista um colapso. Para evitar esse colapso, também podemos fazer, numa fratura como esta, fios de Kirchner ancorados na una e, com isso, manter a altura da articulação. Ou então, usar uma placa de hélice associado a uma fixação de Carpandi, que entra pelo foco de fratura com fio 1,5 ou 2 e faz a redução, jogando os fragmentos contra a placa e mantendo com isso a redução da fratura. Podemos usar placas ortogonais 2.7, baratas, e tão baratas que acho que nem tem mais tanto no mercado. Com isso a gente pode fazer as colunas, a solução das colunas, a fixação, e resolvemos o problema.
Placas ortogonais com parafuso. Quando a gente tem esse fragmento pequeno, volar, ulnar, a gente pode usar um parafuso com arruela ou um parafuso apenas para fixar esse fragmento. E notem que na coluna lateral foi usado também fio de Kirchner engatado na placa. Isso serviria como se fosse um parafuso bloqueado. Placa angulada, também existe placa angulada para rádio distal. A gente faz com placa terço de tubo, dobra, modela e faz a redução e fixação da fratura. A placa deles, para fraturas aparentemente simples de Barton, que no fim não são tão simples, podem notar no slide, na foto da direita, que a placa chegou ao osso, mas já entortou. E podem ver aqui uma placa como era antes, como ficou imediatamente, e por conta disso a gente tem usado junto uma placa reta, 3.5, fazendo isto. Aí fica estável, fica firme e não perde, não quebra a placa durante o tratamento. Placa deles via posterior também pode ser feito, associado ou não com fios de Kirchner, e aqui vocês podem notar um parafuso com uma arruela na parte anterior do rádio. Isso foi ancorado, foi a âncora que usamos, usando o Tibon 5 para reparar o ligamento volar ulnar e amarrá-lo nesse parafuso. E a placa ponte, que é o que a gente quer mostrar um pouco, que seria colocar uma placa entre o terceiro metacarpo e o rádio para manter a redução e fixar bem. Então, como que a gente faz isso daí? É uma técnica de 2 tempos. No primeiro tempo fazemos uma placa, 2 incisões, uma no dorso do terceiro metacarpo e outra sobre o terceiro compartimento extensor e o trajeto do extensor longo do polegar. No segundo tempo, depois de 3 meses, retira a placa e se manipula a articulação para mexer. Então, o posicionamento em semipronação, medimos a placa, pelo menos 2 parafusos bem na base do terceiro metacarpo para evitar o problema com os tendões extensores e o tamanho que seja suficiente para pegar 2 parafusos proximais ao foco de fratura. A incisão na mão, o acesso na parte dorsal, em cima do terceiro compartimento, do extensor longo do polegar que está levantado. Fazemos, então, o túnel entre as 2 incisões. Passamos a placa. Tem que cuidar com o extensor longo do polegar. Colocamos 2 parafusos na base, bem na base do terceiro metacarpo. Temos que cuidar com os tendões extensores. Depois vamos colocar a placa vamos fixar a placa na parte proximal. A posição não pode ser pronada, tem que se manter ainda na semipronação, porque senão vai entortar a fratura. Cuidar novamente do tendão extensor longo do polegar, pode ficar assim, daí tem que começar tudo de novo. Na hora de posicionar a placa, manipulamos e o primeiro parafuso vai ser colocado depois de empurrar pelo foco de fratura os fragmentos em direção ao carpo, que vão ser o gabarito da fratura. Então, aí a gente vai colocando o parafuso, e a ideia seria isso daqui. A placa fixada no terceiro metacarpo, fica nessa altura, vai fazer empurrar a placa distalmente e com o parafuso fazer a compressão, e aí vai levar a placa para o lugar certo. Quando se necessita enxerto ósseo, quando vocês acharem que precisa de colocar enxerto ósseo, coloquem, que vale a pena fazer. Podem colocar parafusos no segmento, na epífise também, ou fios de Kirchner, ou até placa para corrigir algum problema que tenha mais. Testamos os movimentos dos tendões. Devemos encorajar a flexão dos dedos, retirar pontos com 2 semanas, tala removível, e não está errado. E coloca de novo, tem que insistir na flexão dos dedos, principalmente das MFs, senão perde tudo o tratamento por má função da mão. Depois de 3 meses, quando consolidar, cuidado com o tendão extensor longo do polegar na hora de tirar a placa,
Retirar os parafusos, manipular delicadamente, insistir nos exercícios para recuperar a flexão e cuidado com a osteoporose, se o paciente não mexer vai ter problemas. Então aqui um exemplo que este paciente poderia ser tratado com material especial, não tinha um material especial adequado para esse tipo de fratura. Então, mesmo agora, com material bom, a gente precisa ou pode dispor deste material. Então, é uma boa alternativa para fraturas cominutas do rádio distal. As fraturas articulares devem ser reduzidas antes ou durante a fixação da placa no rádio. Em casos de perda óssea, podemos e devemos usar enxerto ósseo e sempre estimular os movimentos ativos precoces dos dedos para evitar rigidez. Muito obrigado.